No meio evangélico, existe uma doutrina dominante. Eu digo o seguinte, essa doutrina dominante se chama dispensacionalismo. É aquela teoria de que a história humana se divide em 7 dispensações, não sei o quê. Então, o que mais complica essa teoria é que eles dividem dispensação da lei e dispensação da graça. Eu falei sobre isso sexta-feira à noite, né? Então, agora nós estamos na graça. Antes era a lei. Mas peraí, como é que se salvavam então os pecadores no tempo do Velho Testamento? Era pela lei? Pois tem os que dizem, era pela lei, cumprindo a lei direitinho. Não faz sentido, ninguém jamais poderia se salvar pela lei. Porque ninguém cumpriu a lei direitinho. A lei do Senhor é perfeita. Quem é que alcançou a perfeição? Pela obediência à lei. O auge desse ensino dispensacionalista foi quando Russell começou a pregar. Seria coincidência que o russelismo ensina exatamente essa mesma teoria? A lei abolida, não tem mais dia para guardar, porque eles não têm, né? É a mesma teoria que prevalece no meio religioso. Inclusive é uma teologia novidadeira. Por que novidadeira? Porque não é o que você encontra nas confissões de fé históricas. Se você examinar o que Lutero diz no Catecismo Menor de Lutero, ele explica todos os mandamentos como sendo válidos e vigentes para a igreja. Inclusive no terceiro mandamento, que devia ser quarto, mas ele chama de terceiro, porque ele segue a numeração católica, não sei porquê, né? Lutero, nesse ponto, nos faz dá um papelão desse, né? Ele diz o seguinte, santifique o dia de descanso. Ele disse santifique, a palavra santifique aí é importante, porque na verdade os evangélicos não santificam o domingo. Vejam o Enem, os adventistas fizeram aquele acordo, aquela luta, né, para poder fazer o exame. Meu filho vai fazer o exame, ele disse, pai, a gente fica 11 horas lá, porque fica esperando de 1 às 6, né, são 5 horas, de 1 às 7, 5 horas, e depois ainda tem as 4 horas do próprio exame, é uma luta, né. Agora, o exame está no domingo também, ele vai ter o exame domingo, e algum evangélico foi junto às autoridades negociar para não cair no domingo? Vocês ouviram falar de algum pastor que foi negociar o problema do domingo? Que eles fazem o exame no domingo? Nenhum. Eles não se preocuparam com isso. Não se preocupam com isso. Por quê? Porque abandonaram os princípios protestantes históricos. Que nós, adventistas, somos os que defendemos, os que mantemos. Eu tenho um estudo que eu mostro que em 3 pontos, são os adventistas, aliás, em 5 pontos, são os adventistas que preservam a tradição protestante mais legítima. E esses pontos são o seguinte: primeiro, os 10 mandamentos são a lei moral de Deus vigente para a igreja cristã. Os adventistas ensinam isso. E os luteranos, os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os congregacionais, os anglicanos, todos eles ensinam isso nas suas confissões de fé. E os assembleianos vieram a público confirmar isso. E os assembleianos não sabem e ficam surpresos quando eu apresento na internet. Escuta, veja lá o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Veja o que diz lá sobre Gênesis 2, verso 3. Sabe o que diz? Deus estabeleceu o sábado na criação do mundo e não foi só para os judeus, não, foi para toda a humanidade. Está lá. Jesus não disse. Ele condenava os extremos dos fariseus, as distorções do mandamento, mas o sábado foi feito por causa do homem. E sabe o que eles dizem no ponto 3? Assim como o sábado era o dia de repouso, o sinal entre Deus e Israel, o dia de repouso do cristão, que seria o domingo, é o sinal entre Deus e seus filhos. O sinal, hein? Eles estão reconhecendo o dia de repouso como sendo o sinal. E faz sentido, porque os ateus e materialistas e crentes relapsos, eles não dedicam um dia ao Senhor. Quem dedica um dia ao Senhor está mostrando o quê? Essa ligação íntima com Deus. Então é o selo entre Deus e seus filhos. Nós dizemos que é o sábado. Eles reconhecem que é o dia de repouso. Apenas se equivocam dizendo que é o domingo, mas não é o domingo. Mas é importante esse detalhe. Está lá na Bíblia de Estudo Pentecostal. Ao analisar Gênesis 2, 3. Não é?
E existe uma outra Bíblia dos pentecostais que estão apenas confirmando o que já se ensina historicamente. E sabe o que eles dizem? Os 10 mandamentos são tão válidos hoje como foram há 3.500 anos. Porque eles expressam a vontade de Deus, eles expressam o que Deus quer que o homem cumpra. Porque eles expressam o caráter de Deus. Os 10 mandamentos estão valendo. E essa mesma Bíblia de estudo e aplicação pessoal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em duas, não é em uma, mas em 2 páginas, página 1224 e 1637. Sabe o que eles dizem? A lei de Deus deve ser entendida assim, ó: lei moral, lei cerimonial, lei civil. Aquilo que nós ensinamos. Exatamente igual. Exatamente igual. E diz assim: os 10 mandamentos, a lei moral, é para ser cumprida hoje também. Não para sermos salvos, mas para demonstrarmos a nossa experiência de salvação. É exatamente o que nós ensinamos. Está lá. Então, em 3 pontos, ensinam exatamente como nós sobre a lei, não é? Ensinam, os 10 mandamentos são a lei moral de Deus, não é? A lei divina deve ser entendida como moral, cerimonial e civil. Quando os assembleianos ensinam isso, não é nenhuma novidade. Eles estão confirmando o que ensinam os batistas, presbiterianos, luteranos. Lutero até fala as leis da primeira tábua, as leis da segunda tábua. Lutero fala sobre isso. Calvino fala sobre isso. O Wesley confirma isso. Os 3 grandes nomes do movimento reformado ensinam sim que os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. E que se contrasta com a lei cerimonial, civil. O que nós ensinamos, é a preservação do que a igreja cristã evangélica sempre entendeu. Ok? Aí surgiram esses novidadeiros que são os dispensacionalistas. Agora, o mais interessante é que há um teólogo famoso, batista, chamado Russell Shedd. Ele fala português muito bem e tal, com um pouquinho do sotaque. E ele apresentou, eu tenho o vídeo, e tenho colocado esse vídeo na internet. Ele, quem quiser encontrar, pode encontrar na internet. É só escrever o nome dele, Russell Shedd, _o milênio. Lá no YouTube tem um local, um campo para você colocar o nome do vídeo. Então é Russell Shedd, se escreve assim. Cadê a caneta? Acho que eu deixei aqui, né? Ah, tá. Obrigado, irmão. Russell Shedd, o milênio. No tempo de 15 minutos e 42 segundos, sabe o que ele diz? O dispensacionalismo originou-se com uma profetisa britânica chamada Margaret MacDonald. Essa mulher teve um sonho sobre a volta de Cristo. E sabe o que ela diz? É engraçado. O que ela diz é igual os testemunhos de Jeová ensinam. Que a volta de Cristo só será discernível com os olhos do entendimento, ou qualquer coisa assim. Usa uma linguagem muito semelhante. Daí houve alguns que se entusiasmaram, como um tal de John Nelson Darby. Tem até uma tradução bíblica. E principalmente um cavalheiro chamado Cyrus E. Scofield. Este Scofield escreveu Bíblia Anotada de Scofield, que os dispensacionalistas usam como se fosse a palavra final em teologia. Então é daí que vem essas teorias de o tempo da lei, o tempo da graça, não sei o que, e as dispensações e blá blá blá. E ensina umas coisas incríveis. Eu tenho um amigo que é seminarista batista. Ele foi testemunha de Jeová e se converteu e se tornou batista. E estuda no seminário batista. Mas ele me falou uma coisa interessante. Ele falou: sinceramente, eu não compro essas teorias de dispensação. Porque ele chega ao absurdo de dizer que no futuro os israelitas vão construir o templo, fazer sacrifícios e daí vão reconhecer a Jesus. Falei: pera lá.
Jesus disse, está consumado, acabou. Acabou. Um absurdo ensinarem isso. E eu uma vez ouvi uma entrevista, quando eu estava nos Estados Unidos, morava lá, com uma liderança evangélica, dizendo que estavam fazendo campanha para levantar dinheiro, para reconstruir o templo de Jerusalém. Aí o repórter falou, mas espera aí, vocês vão reconstruir o templo? Nossa missão é essa, tal. Mas espera lá, mas lá existe uma mesquita sagrada dos muçulmanos, que é o templo muçulmano, um dos mais sagrados, de Omar, que chama, né? O domo de Omar. Minha esposa até visitou lá, entrou lá, ela me contou que ela visitou lá dentro, tirou umas fotos e tal. Vocês vão ter que derrubar isso daí. Gente, já pensou chegar uma turma de cristão lá com com os tratores e aqueles negócios de derrubar prédio? Viemos aqui cumprir a missão que nós temos que construir o templo aí e tal. O que vai causar isso? O que vocês acham? Não é? Aí o repórter perguntou, mas como é que é isso? Vocês vão ter que derrubar o templo dos muçulmanos? A mesquita sagrada deles? A resposta desse indivíduo foi incrível. O absurdo dos absurdos. Sabe o que ele disse? Essa parte nós deixamos com Deus. Nós cumprimos a missão que temos que cumprir. Deus é que cuida disso. Gente. Quer dizer, eles podem causar uma guerra mundial porque eles creem assim, porque o tal de Nelson Darby com mais Irving ensinou isso, com o tal de Scofield, e tem outra. Existe um outro teólogo batista chamado Ed René Kirvitz. Ele é pastor de uma igreja batista aqui em São Paulo, Igreja da Água Branca, uma coisa assim, igreja batista, muito grande. Primeiro que esse cavalheiro, Ed René Kirvitz, ele condena a imortalidade da alma. É batista. Batista. Ele falou, eu não aceito esse negócio, isso vem do paganismo grego e tal. Mas esse é um ponto. Outro ponto, essas teorias de dispensacionalismo, primeiro que foram promovidas pelo Scofield. Esse cara não era nem formado em teologia, era um leigo. Nem formação em teologia ele tinha. Era um indivíduo despreparado. E é o grande promotor dessas teses através da sua Bíblia anotada. E é interessante, né? Eu coloquei um estudo assim, o grande paradoxo. Porque nós somos acusados por essa gente dispensacionalista que nós seguimos uma falsa profetisa, que seria Ellen White. Mas sabe o que o Ellen White diz repetidamente? Nós devemos ter a Bíblia e a Bíblia só como nossa regra de fé e prática. Eles nunca citam essa declaração da Sra. White. Gostam de citar outras coisas, mas isso eles nunca citam. E são várias citações. A Sra. White repetidamente insiste, a Bíblia e a Bíblia só é a nossa regra de fé e prática. Devemos seguir a Bíblia. Então quando fala, você é seguidor da Ellen White? Eu falei, sou. E sabe o que acontece ao seguir Ellen White? Eu tenho que atender essa recomendação dela e termino na Bíblia. Porque ela nos remete à Bíblia. Agora, eles ficam admirados, surpresos, como é que um grande teólogo batista diz uma coisa dessa. 15 minutos, 42 segundos dessa palestra aqui, o milênio. Quem começou esse movimento dispensacionalista, que é dominante no meio evangélico, foi uma falsa profetisa, chamada Margaret MacDonald. Ficam perplexos em saber isso, porque nunca lhe contaram isso. Como também não comentam, sabe o quê? Havia um dispensacionalista roxo chamado Hal Lindsey. Ele escreveu um livro que foi vendido aos milhões pelo mundo. Em português esse livro se chamou A Agonia do Grande Planeta Terra. Foi o nome do livro em português. E sabe o que dizia esse livro? Que 40 anos a partir da fundação do Estado de Israel, o que aconteceu em 1948, dar-se-ia o arrebatamento da igreja. É só fazer as contas. Que ano que vai dar isso? 1988, 40 anos depois, de 1948, 1988. E alguém sabe de alguma igreja arrebatada em 1988?
Não houve nenhum arrebatamento, e sim o arrebentamento de mais uma profetada nos meios evangélicos. E nós somos acusados de seguir um marcador de datas, Guilherme Miller, quando Miller, na verdade, ele apresentou um reavivamento da fé. Porque no tempo de Miller, quem ensinava o que as igrejas ensinavam sobre a volta de Cristo, eu já mencionei, é que Cristo vai voltar sim, mas só depois de 1000 anos de paz e prosperidade. E Miller corrigiu isso, e hoje as igrejas seguem o que Miller ensinou. É verdade, está certo. Primeiro vem Cristo, depois é o milênio, é o pré-milenismo. E eles criticam Miller, mas Miller que foi que corrigiu isso. Entendeu? Não é interessante? Foi Miller que corrigiu essa noção. Então, gente, nós temos todos esses fatos aí, e nós temos ainda um tempo até o pôr do sol, né? Vamos permitir perguntas aí. Os irmãos que tenham perguntas, né, podem nos apresentar e vamos... Eu não sou nenhuma enciclopédia ambulante não, né? Não pense que eu seja, não. Sim, eu falei que são 5 coisas. Os 5 pontos em que os adventistas são os que estão preservando a visão protestante histórica. Primeiro, já mencionei, que os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. Segundo, que o sábado é um princípio que foi estabelecido na criação do mundo, e não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Um princípio de caráter moral e universal. Não é só os adventistas que ensinam isso, não. Isso sempre foi ensinado pela igreja evangélica e confirmado pelos pentecostais. Pela Bíblia de estudo e aplicação pessoal e pela Bíblia de estudo pentecostal. Está lá, eles confirmam. Terceiro, lei moral, lei cerimonial, lei civil, né? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, nós ensinamos que o anticristo é um certo ser, uma personalidade aí, e não alguém que vem no futuro, que ninguém sabe direito o que é. O que Lutero ensinava sobre o anticristo? O que Wesley ensinava sobre o anticristo? O que Calvino entendia sobre isso? É o mesmo que nós ensinamos. É o mesmo que nós ensinamos, né? É a mesma coisa. Nós é que preservamos essa visão do anticristo, e não esses dispensacionistas que surgiram com ideias novas, né? Então esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, eu até mencionei sexta-feira à noite. Os adventistas ensinam, juntamente com os luteranos, presbiterianos, batistas e anglicanos, oficialmente, isso quer dizer que consta dos documentos oficiais, que os primeiros 4 mandamentos tratam de nossos deveres para com Deus, e os 6 últimos para com o semelhante. Eles ensinam isso. Eu até mencionei que quando eu me tornei adventista, eu aprendi isso e fiquei pensando, mas por que os outros não conseguem ver essa verdade, né? Ver esse ponto? Por que não conseguem? Depois eu fiquei gratamente surpreso em descobrir que não, os batistas já ensinavam isso séculos antes dos adventistas surgirem na história. E os luteranos também, Lutero fala sobre isso, né? E os presbiterianos, na sua confissão de fé de Westminster, dizem isso. E os anglicanos. E um pastor assembleiano chamado Orlando Boyer, que é um famoso pastor e autor entre os assembleianos, ele diz isso também. Ele diz a mesma coisa, confirma essa posição histórica, não é? Então essa é uma luta que nós temos, que nós apresentamos esses fatos, eles não sabem nada disso, eles não sabem. Aí quando a gente apresenta e não querem aceitar e parte para ataques e ficam com ataques ad hominem, né? Atacam a minha pessoa e a minha igreja. Ficam atacando, tem? Porque não sabiam dessas coisas. E está aí, está documentado. Vão lá, eu digo, gente, vocês consultem os documentos confessionais de suas igrejas. Eu já tenho encontrado pastor batista que não sabe nada disso. O pastor não conhece os documentos oficiais. Um falou assim, mas isso é coisa antiga, isso é ultrapassado. Muito bem, se você acha que é ultrapassado, então veja o que diz a declaração doutrinária dos batistas da CBB, Convenção Batista Brasileira. Artigo 10, é o artigo 10. Sabe o que diz o artigo 10 da Convenção Batista Brasileira? O sábado cristão, o dia do Senhor, que seria o domingo, dedicado ao Senhor integralmente, sem atividades seculares nem recreativas. Não é para ter recreação nesse dia. Não é para ver jogo de futebol na televisão. Oficialmente é o que eles ensinam. E tem os batistas da CBN, que é os batistas nacionais, que são os batistas renovados. É a mesma coisa que eles dizem, só que o artigo não é 10, é 15.
Está lá, artigo 15. O sábado cristão, o domingo, é um dia a ser dedicado ao Senhor, sem atividades seculares nem recreativas. Eles seguem isso? Olha aí o Enem no domingo. Fazem o exame sem nenhum escrúpulo de ser um dia santificado, né? Perguntem para um batista presbiteriano se ele se abstém de ver o jogo, se for ainda mais a Copa do Mundo, né, que cai no domingo. Os adventistas, que são realmente fiéis ao Senhor, não veem jogo no sábado, não é? Não devem ver, né? Mas eles não têm, embora seus documentos digam isso, que é para respeitar, e já tem vozes se levantando sobre isso. Eu tenho documentos de autoridades evangélicas dizendo: nós estamos relaxando com esse negócio. E há um presbiteriano, que até o pastor Bacchiocchi menciona e elogia a postura dele. Ele conta um detalhe que eu não sabia. Ele disse que quando os pais peregrinos chegaram nas costas da América, calhou de ser um domingo. Imaginem só, depois de meses e meses viajando naquele oceano que sobe e desce, tempestades, e todo mundo estava doido para pisar terra firme, desembarcar com suas bagagens e seus equipamentos para começar a vida na nova terra. Calhou de ser um domingo, o dia que chegaram às costas da América. E sabe o que eles fizeram? Não vamos hoje desembarcar. Ficaram no navio, ali perto do litoral, em oração, estudo da Bíblia, cânticos. Fizeram aquele dia um dia especial. Só desembarcaram com suas mercadorias e equipamentos no dia seguinte, porque eles tinham respeito pelo princípio do dia do Senhor. E esse pastor chamado James Kennedy, ele lamenta que a igreja perdeu este princípio de vista. E eu lembro que eu vi um filme, pegamos na biblioteca da cidade onde a gente morava, chamado Chariots of Fire. Foi famoso esse filme, Carruagens de Fogo, parece que foi lançado no Brasil. E lá falava de um atleta britânico que participou das Olimpíadas de Paris em 1920 ou 24, não me lembro. E calhou de cair uma corrida no domingo. Ele disse: eu não vou correr no dia do Senhor. Aí as autoridades lá da Inglaterra: mas você é um representante da rainha, você não pode nos desapontar agora. Não, eu sou representante de um rei muito superior à rainha da Inglaterra, e eu respeito o princípio do sábado. Eles chamam Sabbath, mas a interpretação é para o domingo, não importa, mas já é um princípio respeitável, né? E o que aconteceu? Depois de muita discussão e coisa, finalmente resolveram mudar a data, ou melhor, trocaram a participação. Em vez de ele correr no domingo, ia ser outro que não fazia questão, e ele foi correr numa quarta-feira. E o filme conta que quando ele estava se preparando para a corrida, nessa quarta-feira, com outros atletas famosos dos Estados Unidos e de outros lugares, ele não era nem favorito, outros eram favoritos, mas ele estava lá firme. Alguém mandou para ele uma folha de papel, ele leu e estava escrito assim: a quem me honra, honrarei. E sabe o que aconteceu? Ele correu e venceu aquela prova. E a história é verídica, eles dizem que isso aconteceu mesmo. Então percebem a diferença de mentalidade, não é? A diferença de mentalidade. Eu cantava, né, quando criança: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Eles perderam de vista isso. Por quê? Influência do dispensacionalismo, que começou como? Com uma falsa profetisa, Margaret MacDonald. Por isso que fazem uma guerra tremenda, porque eles não morrem de amores pelo domingo também não. Eles combatem o sábado, porque eles querem o dia nem o mesmo. Tem um dia mais para o Senhor, não tem esse negócio de guardar dia não. É o que ensinam. É o que as testemunhas de Jeová aprendem também, por causa de Russell, que começou o seu ministério quando o dispensacionalismo estava no auge, lá nos Estados Unidos.